Boa tarde, tudo bem com vocês? Então vamos nos animar, né? Porque deve estar todo mundo com um pouquinho de sono, né? Depois do almoço. Vamos conversar um pouco sobre um tema que é muito interessante, eu particularmente gosto bastante. Eu tenho certeza que, para quem não conhece mais profundamente, hoje vai ser uma excelente oportunidade de ouvir pelo menos uma introdução, já que é um tema bastante longo e bastante complexo, e o nosso tempo aqui é curto, para a gente conseguir se estender e detalhar em todos os aspectos que valeria a pena serem discutidos. Então, eu procurei elencar aqueles que eu julguei mais importantes, mas há outros, obviamente, que depois nós podemos discutir numa outra oportunidade. Bom, nós vamos falar um pouco sobre a governança da internet, os aspectos globais e os aspectos locais que envolvem as questões de governança, né? Esse é um assunto muito caro para esse evento, em particular, porque nós estamos num evento do Comitê Gestor da Internet Brasileira, e o Comitê Gestor da Internet, no Brasil, é justamente o órgão responsável pelas questões de governança aqui no Brasil e que nos representa, aliás, muito bem, no exterior. Então, nós vamos tratar um pouco de como que, do ponto de vista das questões e das decisões que envolvem todos os assuntos de internet, são tratados no Brasil e são tratados no mundo, né? Especificamente envolvendo questões de multissetorialidade, que é o modelo de governança de internet adotado pelas principais entidades, né, que estudam e que definem os protocolos usados na internet. Essa discussão também é muito interessante, por quê? Porque, normalmente, nos eventos de internet, os eventos são caracteristicamente eventos técnicos, né, que discutem questões relativas aos protocolos, questões relativas aos padrões da web, e, muitas vezes, outras questões que envolvem políticas públicas, questões de governo, questões legislativas, questões mercadológicas, elas não são discutidas nos eventos de internet. Então, hoje é uma excelente oportunidade para a gente ampliar esse espectro de conhecimento que nós temos sobre a rede e entender melhor quais são os impactos, né, pelos quais a gente vem passando, especialmente, né, com o advento da internet comercial, da segunda metade dos anos 90 para cá. Bom, essa é a nossa agenda, né? Nós vamos falar sobre essas questões que eu acabei de introduzir, né? Falar um pouco sobre o histórico, os aspectos mais de telecomunicações, mais técnicos, de padronização, os jurídicos, os econômicos, os de desenvolvimento e socioculturais, algumas questões também, finalmente, sobre os atores, né, de governança, finalizando com o papel da ICANN, que é um papel predominante hoje, a principal entidade de governança de internet no mundo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o conceito, né? Qual que é o conceito de governança de internet, as suas nuances históricas, técnicas e políticas? Obviamente que eu não vou falar aqui para vocês, embora na maioria dos textos sobre governança as introduções sempre partam, né, do que é a internet, como a internet surgiu e como ela se delineou até o que a gente conhece hoje, mas é muito importante entender, né, que dos anos 70, especialmente nos Estados Unidos para frente, a gente teve uma mudança bastante curiosa, né, quando a internet, que era essencialmente nesse período acadêmica, começa a migrar até 1983 para deixar de ser uma rede apenas acadêmica, né? E aí a gente começa a ampliar a quantidade de usuários e envolver outras questões, né, da sociedade no uso da internet. Do ponto de vista conceitual, a gente poderia dizer que governança de internet é esse conjunto, né, de regras ou de decisões que envolvem todas as questões relativas à internet, não só pelo governo, e aí cabe um
um destaque especial à palavra governança. Quando a gente fala de governança, nesse caso especificamente, nós não estamos falando de governança no sentido de governo, de ente público, mas nós estamos falando de gestão, de administração, né? Então, essa palavra, inclusive, na Conferência Mundial da Sociedade da Informação, em 2003, ela foi bastante discutida se esse, de fato, seria o melhor termo, se essa de fato, seria a melhor palavra para definir essas questões relativas à administração e da gestão da internet no Brasil e no mundo como um todo, né? Especialmente nesse ano de 2003, na Conferência Mundial sobre a Sociedade da Informação, o conceito sobre governança de internet ficou mais cristalizado, ou seja, ele ficou melhor definido, exatamente enfocando esses pontos e essas nuances, né? Que a governança deveria ser esse conjunto, né, de regras e de aplicabilidade de todas as questões que envolvem a internet, mas que tratam não só das questões de governo, né, especialmente nos Estados Unidos, na União Europeia e nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, mas também aquelas questões que envolvem a sociedade civil, a comunidade técnica e outros setores da sociedade que também utilizam, de alguma forma, a internet no seu dia a dia, né? Então, a gente tem essa questão do conceito que passa não só pelo governo em si, do ponto de vista do ente estatal e das políticas públicas, mas também por outros setores da sociedade, como a comunidade técnica, por exemplo, né? E políticas também, porque, obviamente, todos nós sabemos que as questões que passam pela internet, né, ou pela tecnologia, elas estão intimamente ligadas a decisões que também são políticas, né? E em países como o nosso, que é caracterizado como um país em desenvolvimento, essas questões são muito claras, especialmente nesse aspecto que a gente vai enfocar agora, né, que são os aspectos de infraestrutura de telecomunicações, sistema de nomes de domínio, padrões web, criptografia, por exemplo. Especialmente sobre as questões de infraestrutura, em países como o nosso, né, no Brasil, a gente tem algumas questões que estão intrinsecamente ligadas às questões de políticas públicas, né? É difícil dissociar a questão tecnológica da questão de política pública, porque, por exemplo, não adianta o governo, né, federal, estadual, mesmo municipal, dizer que vai disponibilizar links de internet ou mesmo computadores para escolas, hospitais, unidades de saúde, quando você não tem acesso, por exemplo. Você não tem cabeamento, você não tem infraestrutura. E, nos estados do Norte e do Nordeste, especialmente, essa é uma questão ainda bastante complexa, né? Muito difícil de ser resolvida, porque precisa de investimento, precisa de política pública para isso. Então, essa é apenas uma das questões que envolvem, né, esses dois aspectos, que é o aspecto tecnológico e o aspecto de política pública, né? Além disso, com relação às questões de governança, a gente tem algumas coisas bastante importantes com relação aos sistemas de nome de domínio, por exemplo, aqui no Brasil, né, que é detido no sentido de ter como obrigação e ter como responsabilidade sob a tutela do Registro BR. Então, o Registro BR, no Brasil, é o órgão que ficou responsável, né, pelo registro dos nomes de domínio, e, com isso, né, a partir da existência do Registro BR, várias questões para disciplinar como os nomes de domínio seriam atribuídos no território nacional, foram baseados, né, em decisões da comunidade internacional e adequadas ao nosso sistema legislativo aqui brasileiro, porque, já que nós estamos sob a jurisdição brasileira, precisamos respeitar as leis que existem aqui. Então, a gente precisou fazer uma combinação sobre isso. Padrões web, mesmo criptografia, né, embora muitas dessas questões estejam bastante avançadas na comunidade internacional, elas também procuram, né, padrões e modelos que combinem, né, sob o ponto de vista da gestão e da administração da internet, mundialmente falando, com todos os países em que estão envolvidas, né? Então, todas essas questões que dizem respeito
respeito à infraestrutura de internet, elas são questões que são combinadas, entre aspas, entre os países, né, que fazem parte das comunidades da comunidade internacional de internet, de tecnologia, para que elas sejam, principalmente por meio das RFCs, utilizadas, né, por todos eles. E isso, finalmente, nesse caso, bastante interessante, porque não esgota a questão da governança da internet. Então, para o público técnico, hoje, especialmente aqui para vocês, muitas vezes fica parecendo que todas as questões da internet se resumem às questões de infraestrutura, como essas aqui, não únicas, que eu estou citando agora. Mas nós vamos ver que não é só isso, né? As questões de internet estão para além das questões apenas técnicas e de infraestrutura, né? Passam, por exemplo, pelas questões de jurisdição, privacidade, proteção de dados e comércio eletrônico, por exemplo, né? Aqui no Brasil, essa discussão de privacidade e de proteção de dados pessoais, ela está numa época bastante proeminente, porque nós temos 2 projetos de lei aí para serem aprovados a respeito de proteção e privacidade de dados pessoais. O que vai ter um impacto bastante importante no mercado, porque nós temos diversas empresas cujos modelos de negócios foram pensados justamente, né, sob a premissa da escalabilidade. Então, você disponibiliza um negócio que, a princípio, é gratuito para o seu usuário final, mas que você tende a usar aqueles dados que você coleta, armazena e trata para depois monetizar em cima deles. Então, quando essa legislação ou essas legislações forem aprovadas, certamente nós teremos um impacto bastante grande no mercado de tecnologia brasileiro. E, antes que essas legislações sejam aprovadas aqui no Brasil, sexta-feira a gente vai ter a entrada em vigor da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia, que também vai impactar muitas empresas de tecnologia, porque elas têm essa característica extraterritorial. Então, todas as empresas que operam sob a jurisdição da União Europeia terão de se submeter à legislação da GDPR, que entra em vigor agora, no dia 25. Existe um período de vacatio legis de 2 anos, né, para a entrada em vigor da GDPR, justamente para que as empresas pudessem se adequar, né, ou adequar os seus negócios a essa legislação, para que não perdessem dinheiro ou não tivessem prejuízos que fossem, né, tão vultosos assim. Então, ela entra em vigor agora, dia 25 de maio, sexta-feira, né? A questão da jurisdição, né, sob o ponto de vista da governança, também é uma questão bastante importante, porque a gente tem ainda impactando e envolvendo questões relativas ao comércio eletrônico, por exemplo, uma série de discussões que, durante bastante tempo, ficaram em suspenso em relação ao Código de Defesa do Consumidor, sobre, por exemplo, quando você faz compras na internet, você tinha problemas, a quem você deveria responsabilizar e em que lugar essa responsabilização deveria acontecer, né? Hoje está claro que aqui no Brasil, por exemplo, independente do lugar onde você compre, se você for lesado, você pode entrar na justiça brasileira e requerer os seus direitos. Então, essa é uma questão que também foi bastante discutida e, sobretudo, porque a internet não tem essa característica de ter um lugar geograficamente fixo, né? Então, eu tenho essa característica extraterritorial para todos os negócios que envolvem a internet e, com isso, uma série de dúvidas sobre jurisdição, né? As questões de comércio eletrônico, vocês devem saber tão bem quanto eu que é uma das áreas hoje, do ponto de vista da economia, que mais cresce. Uma série de negócios que tinham, né, detinham lojas físicas, hoje tem mais lucro com lojas, né, virtuais, né, lojas nos seus sites. Algumas empresas não conseguem concorrer com elas próprias, né? Os sites têm preços
preços mais baratos do que as lojas físicas, e isso impactou de uma forma muito significativa o consumo no Brasil, né? Todas as datas importantes, como o Dia das Mães, Natal, a gente tem estatísticas de que o comércio eletrônico superou ou cresceu muito mais do que nos anos anteriores. Então, esse também foi um dos impactos e uma das questões que também interfere nas decisões e na aplicabilidade dos negócios e da tecnologia. Outras questões, e sobre elas nós também já falamos, são os contornos econômicos, né? O comércio eletrônico, banco eletrônico, moedas virtuais e assinaturas digitais. Vou destacar aqui a questão das criptomoedas, né? Que é o assunto do momento, né? Todas as vezes que nós temos uma inovação dessa natureza, nós temos impactos que são, do ponto de vista técnico, bastante instigantes, né? Porque a comunidade técnica acaba se debruçando sobre as questões, por exemplo, nesse caso, que envolve a tecnologia blockchain, mas, por outro lado, o mercado também se debruça sobre outras questões, por exemplo, envolvendo a regulação de como que esse dinheiro, entre aspas, vai ser comercializado, vai ser utilizado e, principalmente, vai ser regulado, né? Aqui no Brasil, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, tem tido longas discussões a respeito para entender um pouco de como que o Brasil vai regular toda a comercialização, todas as transações que podem vir a ser feitas com bitcoins. Então, essa questão das moedas virtuais, esse ano, especialmente, de 2018, tem impactado bastante o mercado financeiro, sobretudo as instituições bancárias e as instituições regulatórias, como a CVM, por exemplo, né? Então, são outros contornos relativos à governança de internet que impactam diretamente, não só na comunidade técnica, bem como também no mercado financeiro. Questões de desenvolvimento que passam pela governança de internet também dizem respeito às telecomunicações e às infraestruturas de internet, aspectos institucionais e políticos. Nós já falamos a respeito disso, né? Uma curiosidade que eu acho bastante importante, para nós não nos esquecermos, é que existe uma coincidência, e aí eu não sei se a gente pode dizer que é uma coincidência, de quando a gente tem uma abertura da internet, ou pelo menos uma efervescência da internet comercial no Brasil na segunda metade dos anos 90, com a Lei Geral de Telecomunicações, que é de 16 de julho de 1997. Né? Eu brinco que a gente sabe que está ficando velho quando você cita questões históricas que você viveu. Né? Então, eu, por exemplo, me lembro de quando, no Brasil, todo o monopólio das telecomunicações era estatal. Né? E aí, no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1994, é quando a gente entra nesse processo de desestatização das telecomunicações no Brasil. A partir disso, né, a partir da segunda metade dos anos 90, com a Lei Geral de Telecomunicações, que está em vigor até hoje, é que a gente tem, né, uma abertura maior de mercado. Tanto que o primeiro provedor de acesso que a gente tem no Brasil é de 22 de junho de 1995. Né? Então, a gente tem algumas coincidências, e eu não sei se são coincidências ou são conspirações favoráveis, né, da história, para a abertura do mercado de telecomunicações e o início, né, da internet comercial, ainda nesse período bastante incipiente, mas que já marcava para nós uma mudança histórica bastante interessante. Né? Para um país em que o telefone era praticamente um artigo do patrimônio das pessoas, né, a internet realmente impactou de uma forma muito positiva. Então, as telecomunicações e as questões de infraestrutura de internet também são questões que passam, né, por essas discussões, por todos os agentes sociais que discutem e que pensam a aplicabilidade das questões de tecnologia hoje no Brasil e no mundo. Né?
Com relação ao ambiente sociocultural, né, políticas de conteúdo, multilinguismo e diversidade cultural, isso também é outra questão bastante polêmica. E eu estive lendo um texto do professor Demi, junto com o Moreiras, que é lá do NIC, que me chamou bastante atenção, dizendo o seguinte, que talvez esse seja o aspecto mais complexo da governança de internet, porque as questões técnicas, elas são relativamente tranquilas, entre aspas, uma vez que, quando a comunidade técnica chega a um determinado padrão que funciona bem, né, que é uma tecnologia robusta, que resolve os seus problemas, inclusive de rapidez de internet, você tem uma espécie de consenso, né? Com relação às políticas públicas, isso também é mais ou menos verdadeiro, porque você pode ter excelentes intenções, excelentes leis, mas se você também não tem dinheiro para colocar essas políticas em prática, também fica aí um consenso, com um descontentamento, mas um consenso. Agora, com relação ao ambiente sociocultural, a gente tem, né, e sobretudo com relação às questões que envolvem conteúdo, a gente tem um dissenso, porque é muito difícil, né, nós entrarmos num acordo do ponto de vista de usuários finais sobre o que deve e o que não deve passar do ponto de vista conteudísticos pela internet. Porque o que eu acho, né, que é interessante e que deveria existir na internet pode não ser a opinião do outro. E aí a gente tem uma questão fundamental que envolve os governos, principalmente em governos ditatoriais, né, que acabam, né, censurando uma série de conteúdos e acabam, né, proibindo esse acesso livre, democrático, como a gente tem aqui no Brasil, dos conteúdos a que eles têm acesso, né, na internet dos seus países. Então, essa é uma questão bastante interessante, bastante curiosa, e que está intrinsecamente ligada, né, à postura, né, à posição da governança de internet e às políticas públicas que são disponibilizadas nos diferentes países do mundo, né? A gente também tem muitas questões ligadas à diversidade cultural, ou seja, uma série de conteúdos que, para nós aqui, não representam risco, perigo, nem tampouco ofensa alguma, em alguns países cujos costumes religiosos ou mesmo culturais não veem com bons olhos. Então, essa questão do conteúdo, eu também acho que é a questão mais complexa, né, do ponto de vista do consenso relativo às questões de governança da internet, né? Os atores, no contexto da governança, como nós falamos, a gente tem uma ideia de que essa aplicabilidade, mesmo essa gestão de internet, ela seja sempre de natureza multissetorial. Ou seja, não só a comunidade técnica, as pessoas que trabalham com internet estejam envolvidas, como também os governos dos diferentes países com os seus diferentes modelos, né, de gestão, desde aqueles que são ditatoriais, bem como os que são democráticos, mas também a sociedade civil, né, e outros atores que fazem parte ou que compõem grupos que tomam decisões relativos àquilo que deve ser visto, que deve ser usado como influência, né? Governo, setor empresarial, sociedade civil, organizações internacionais, comunidade técnica e a ICANN. Sobre o setor empresarial, eu vou pegar um gancho na apresentação do Fernando Frediani para dizer o seguinte: o setor empresarial tem um papel tão preponderante na governança da internet que, no processo de sancionamento do Marco Civil, por exemplo, muitos dos artigos que hoje nós lemos lá são frutos de lobby de muitas empresas que queriam que o artigo ou a legislação fosse assim ou fosse de um outro jeito. Então, muitas vezes, quando a gente ouve uma crítica dizendo a lei poderia ser melhor, esse artigo poderia ter sido descrito de uma outra maneira, a gente também precisa entender o contexto no qual a lei foi feita, né? Então, a lei ela não é completamente neutra, nem muitas vezes o legislador
que é a pessoa que está lá no Congresso, tem esse conhecimento técnico suficiente para escrever sobre os mais diversos assuntos. Então, esse pensamento enviesado, ou mesmo aquilo que a gente lê na lei, é fruto do desejo, né, da intenção, ou mesmo do interesse de alguém. E aí, nesse caso, especificamente no Brasil, a gente tem um papel preponderante do setor empresarial, que, obviamente, quer ver os seus interesses, né, salvaguardados, independente da legislação que a gente tiver. Nesse caso específico, eu não estou falando de questões que envolvem, como a gente tem visto nos noticiários, né, que a lei, que as pessoas receberam para que escrevessem a lei dessa forma ou de outra. Não se trata disso, mas é de tentar convencer, né, o legislador de que o seu ponto de vista é o ponto de vista mais interessante. E se esse processo de convencimento, né, frutificar, a gente acaba tendo um artigo, né, de acordo com os interesses daquele setor. Um dos exemplos no Marco Civil, por exemplo, é o fato dos provedores não terem mais responsabilidade sobre os conteúdos postados por terceiros. Porque, anteriormente ao Marco Civil, o que acontecia? Quando uma pessoa física, por exemplo, se via denegrida, se via ofendida na internet, ela não queria responsabilizar aquele que escreveu, mas ela queria responsabilizar o provedor por ser uma pessoa jurídica e, no entendimento da maioria das pessoas, com melhores possibilidades financeiras de pagar uma possível indenização. Então, esse raciocínio é bastante simples, né? O que os provedores fizeram? Com que a lei, né, tivesse uma redação de forma que todo e qualquer conteúdo que fosse postado, por exemplo, num aplicativo, fosse de responsabilidade daquele que escreveu, o que me parece bastante justo e razoável. Só que isso não deixa de atender a um setor, né, que é o setor empresarial, e a um interesse específico, né? Então, essas questões, elas estão sempre conjugadas, estão juntas. Então, são questões de tecnologia, que dizem respeito a políticas públicas, legislações, e que também dizem respeito ao setor empresarial. Tá? Com relação à ICANN, né, a gente poderia falar aqui um dia só sobre a ICANN, né, Fred? Mas a gente tem hoje a ICANN como a principal entidade internacional representativa da governança de internet no Brasil e que cuida especificamente dos nomes de domínio e dos servidores raiz, né? Os nossos amigos aqui do Comitê Gestor participam dos eventos da ICANN e ela também é uma entidade que não é governamental, do ponto de vista de representar um único país, nem muito menos tem essa característica de impor, né, Fred, mas de tratar sempre essas questões de forma a serem discutidas, principalmente pela comunidade técnica, de que as melhores práticas e as melhores ideias, os melhores padrões sejam incorporados. Isso não quer dizer que esses padrões não acabem sendo impostos, mas isso quer dizer que existe, pelo menos, uma possibilidade de discussão, uma vez que os representantes, né, que fazem parte desse grupo estão sempre reunidos. Bom, com tudo isso, né, nós concluímos que a jornada pela governança na internet pressupõe o entrelaçamento de 5 linhas mestras, né? O de infraestrutura e padronização, a linha jurídica, a linha econômica, de desenvolvimento e sociocultural. No Brasil, especificamente, a posição consagrada, né, no contexto da internet mundial é representada pelo CGI, que é o Comitê Gestor da Internet Brasileira, cuja missão, conquistas e a reputação mundial, né, são bastante festejadas na comunidade internacional de internet, sobretudo, né, com as iniciativas relativas ao DNS-SEC e a transição que tem sido feita do IPv4 para o IPv6 de uma maneira bastante profissional, eu acho que chega a ser um eufemismo, mas bastante bem feita, e por todo o trabalho que tem sido feito, né, capitaneado pelo professor Glaser e pelo professor Demi, desde o final dos anos 80, na condução das melhores políticas de internet no Brasil.
esse evento, esse momento no qual que nós estamos vivendo agora, faz parte dessas iniciativas, uma vez que ele tem mais de 20 anos, quando a gente brinca que a internet no Brasil ainda era a lenha, né? Então, além de cuidar do registro de domínios no Brasil, além de nos representar no exterior, além de pensar nas melhores formas de tecnologia, inclusive agora, com o aumento dos PTTs e outras questões relativas à infraestrutura, o Comitê Gestor da Internet Brasileira se preocupa também em envolver a sociedade civil, a comunidade técnica, em todas essas questões sobre internet e sobre tecnologia no nosso país. O que nós desejamos, sinceramente, é que o Comitê Gestor continue sendo esse ente independente, com pessoas tão competentes como ele tem hoje, para que possam conduzir as questões tecnológicas no Brasil da melhor forma possível. É isso. Muito obrigada. A gente tem uma pergunta aqui do Clodoaldo Silva, da Alô Telecom, que ele gostaria de saber se a mistura de políticas de internet, governo e suas políticas públicas acaba restringindo ou impactando, de alguma forma, o avanço e crescimento da tecnologia aqui no Brasil. Eu diria que vou responder com a minha palavra favorita do direito: depende. Depende do que é proposto, depende de como que essas políticas são implementadas. Existem iniciativas que são muito interessantes e que estão em franco andamento da melhor maneira possível, e existem iniciativas que são desastrosas. Na minha opinião, por exemplo, a ingerência do governo, do ponto de vista de ente público, nas questões do CGI, por exemplo, é uma questão negativa, né? Eu não vejo como uma questão positiva. Eu acho que esse modelo que a gente tem hoje é um modelo bastante eficiente que deveria perseverar, né? Era isso que ele queria saber, Rubens? A gente não sabe, mas depois ele nos conta. Se não for, mas o que eu vejo é isso. Eu acho que depende do que está sendo proposto e depende, porque muitas vezes a comunidade técnica tem uma excelente ideia e isso é implementado da pior forma possível por N razões, né? Então, varia muito. Tá bom.